Olá, o que é ter uma conversa difícil? Como ter conversas difíceis e por que elas são importantes? Eu sou Ingrid Capper, fundadora e CEO da Capper Consultoria e mentora de líderes, e eu estou aqui hoje novamente com o meu pretinho. Sempre a questão racial sempre presente. Carlos Pereira, consultor de tecnologia. Agora tu falou baixinho para tu falar alto. Consultor de tecnologia. Ainda. Ainda, por enquanto? Isso. É isso aí. Então, vamos lá. E aí, Carlos? O nosso assunto, conversas difíceis. Para ti, primeira coisa, né? Sair do script. Para ti, é difícil ter conversas difíceis? É difícil. As conversas são difíceis, né? Essa é a definição delas. Portanto, considerar conversas difíceis fáceis é no mínimo estranho. Né? Então, sim, para mim, as conversas difíceis são difíceis. Se eu puder evitá-las, eu as evito. Eu não gosto delas. Mas, assim, vamos começar com a definição, né? Só antes da gente começar pela definição, né? Para quem não assistiu o episódio anterior, que fala um pouquinho sobre relacionamento, né? E a gente traz um pouquinho da nossa história. Vocês vão ver que aqui no casal, eu sou a pessoa que gosta de um conflito, de uma conversa difícil. Gosta de um conflito, Eu não gosto de conflito, eu gosto de resolver o conflito. Uhum. E o Carlos, onde ele pode, ele coloca o conflito. Estranhamente, as pessoas gostam muito de resolver os conflitos e os conflitos a buscam. Mas assim, né? Eu não vou discutir isso aí, eu não vou adjetivar, né? Mas algumas pessoas atraem conflito. Né? E aí, que bom que gostam de resolver, porque já que atrai conflito, né? Mas tudo bem. Que pelo menos saiba resolver, né? Que saiba resolver. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que são conversas difíceis e como é que elas podem ajudar a resolver conflitos. Exatamente. O que são conversas difíceis, então? Então, o que são conversas difíceis, né? Acho que é a primeira coisa. Vamos colocar todo mundo aqui na mesma página, né? Levando em consideração que difícil é um adjetivo, né? O que é difícil para mim não é difícil para ti, né? E vice-versa. Eu considero conversa difícil toda a conversa que tu encontra alguma barreira para executá-la. Ou seja, uma barreira interna, que é o que normalmente acontece, ou uma barreira do outro, né? Então, assim, eu preciso falar com o Carlos um tema que eu sei que é delicado para ele. Ou eu preciso falar com o Carlos algo que para mim é difícil. Então, conversa difícil é sempre quando eu encontro, quando existe uma barreira para que eu consiga executá-la. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. E é interessante, né, Carlos? Porque, assim, os meus clientes, eles falam muito, né? Ingrid, a conversa difícil que os pilares da conversa difícil que tu estruturou aqui, ele pode servir para qualquer coisa, exatamente, tá? A gente está falando aqui no âmbito profissional, mas ele extrapola esse campo, né? Ele pode ser para qualquer coisa, né? Sim. Então, assim, alguns exemplos, tá? Então, assim, tu te sentiu deixado de lado numa reunião, teve um mal-entendido com um colega, tu precisa dar um feedback complicado para alguém, tu precisa resolver o conflito com duas pessoas, tu precisa falar sobre aumento salarial, dar más notícias, tu tá com raiva de uma decisão que te afeta, tu precisa fazer críticas, tu precisa fazer sugestões. Inclusive, Carlos, até se expor numa reunião, para algumas pessoas, é uma conversa difícil. Então, assim, eu dar uma opinião, entende? Eu estou numa conversa e eu quero dar uma opinião aqui. O dar opinião já é difícil, porque de alguma maneira eu tenho que me expor. Né? Eu preciso discutir, eu preciso me contrapor. Tá com uma cara, não concordou aí com o meu último ponto? Esse exemplo de falar numa reunião, eu não sei se fecha muito com a ideia de conversa daí. Acho que talvez a gente caia num outro nível, que aí já é apresentar-se, né? E expor diante de várias pessoas. Porque o caso da conversa tem um ponto que tem no mínimo entre duas pessoas. Uhum. Né? No mínimo tem dois lados nessa história. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que possa haver coisas comuns aí. Né? Algumas coisas que caracterizam essas conversas. Né? Tem hesitação, né? Conversa difícil, as pessoas hesitam, né? Ficam com medo de conflito, as pessoas normalmente envolvem algum tipo de emoção. Isso. Né? Então, é um peso, né? E dependendo daquilo que tu vais abordar nessa conversa, também pode acabar colocando em xeque a identidade da pessoa, né? Como a pessoa se vê, né? Como os outros te veem. Então, essas são características que
normalmente tornam difíceis essas conversas, né? E ajudam a caracterizar. Isso. E agora tu falou, né, da questão da identidade, né? O livro Conversas Difíceis, ele fala muito sobre isso, né? Sobre uma conversa difícil, normalmente é uma conversa sobre identidade, por isso que ela é tão difícil. Mas agora me relembra um pouco a questão da identidade. Por que a identidade tá misturada aí na história do conflito? Porque dependendo do que a conversa aborda, fatalmente tu pode colocar em xeque a forma como a pessoa se vê, né? A pessoa se sentir atingida, atingir a sua identidade, né? A sua percepção de valor, né? Pode causar uma crise de identidade, né? Pode gerar uma vulnerabilidade emocional por conta daquilo que tu falas, né? Então, dar feedback, por exemplo, feedback negativo é o tipo de coisa que pode acabar entrando nesse mérito, né? Uma hesitação, muitas vezes, de quem vai ter que dar o feedback, porque sabe que aquilo pode ser, e, ao mesmo tempo, do outro lado, receber aquilo pode ser impactar a sua autovisão, né? Então, acho que até nesse sentido que eu comentei da reunião, não da reunião no sentido de que eu estou apresentando, mas quando a gente vai chegar em algum consenso, quando a gente vai discutir opiniões, né? Ela pode ser uma conversa difícil. É verdade, ainda mais quando tiver as opiniões contrárias, a gente até vai falar sobre isso. Mas por que conversas difíceis são importantes? Isso, acho que eu até vou trazer um livro muito legal que eu tinha te comentado, né, Carlos? Quem me apresentou ele foi meu irmão. Ele não tem uma versão em português ainda, não que eu saiba, mas o nome dele é The Unspoken Truths for a Career Success. E enfim, né, como o próprio nome fala, né, são as verdades não ditas para ter uma carreira de sucesso. E uma delas é o seguinte, ele diz que conflitos não prejudicam sua carreira, mas a falta deles, sim. O que eu costumo sempre dizer, né, para os meus clientes? Tudo, absolutamente tudo comunica. Inclusive a tua ausência, a ausência da tua opinião. Então, quando tu deixa de opinar, tu perde credibilidade, tu não ganha credibilidade. As pessoas têm uma ideia de que quando elas têm uma conversa difícil, elas vão se expor e aquilo vai ser negativo. Mas a verdade é que quando tu deixa de te expor, né, a tua credibilidade ela cai. Ela cai porque tu ganha autoridade quando tu te impõe, tu ganha autoridade quando tu assume o comando, quando tu opina. Então, quando eu chego para ti e digo, Carlos, eu preciso conversar contigo, e eu fiz essa conversa de uma maneira estruturada e intencional, o que mostra para o resto do mundo, né? Mostra que eu me importo, mostra que eu analiso e conecto informações e que eu tenho insights. Então, na verdade, o que você acha que pode ser ruim, na verdade, é um ponto positivo para você, se você souber fazer. Então, conversas difíceis são importantes, principalmente para quem deseja ter uma presença executiva. Não sei o que tu acha. Não, totalmente. Porque a verdade é que por trás de cada conversa difícil há também uma oportunidade, né? E no momento que tu não te colocas ou tu não foge daquilo, na realidade tu também está fugindo de uma oportunidade, né? Porque é que normalmente quando a gente pensa em conversa difícil, pensa em dificuldade, tu pensa em coisas ruins, né? Mas nem sempre o resultado da conversa ele precisa ser ruim, né? Normalmente não deveria ser. O objetivo da conversa deveria ter um final positivo, certo? A proposta da conversa tem que necessariamente buscar algo positivo, senão tu não precisa conversar. É mais ou menos a diferença entre dar um feedback e demitir alguém, né? Na hora de demitir alguém, tu não dá feedback, certo? Assim, tu não está esperando uma solução daquela situação. Aquela situação já está resolvida. A pessoa vai ser demitida. Então, esse não é o momento de ter uma conversa difícil. A conversa difícil tem que ter vindo antes. E a conversa difícil, necessariamente, se houve, ela teria que ter tido um objetivo positivo. Ou seja, eu quero que isso melhore, certo? Uhum. Então, esse é um dos pontos aí, né? E quais são os obstáculos para se ter uma conversa difícil? Pois é. O obstáculo ele é muito pessoal, né? Mas, normalmente, os obstáculos são internos. Eu vou trazer aqui alguns medos que provavelmente algumas pessoas já tiveram, né, com relação a ter conversas difíceis, né? Então, ele vem antes um pouco. O primeiro é o medo de perder conexão com alguém. Então, eu não vou falar porque essa pessoa vai acabar ficando braba comigo e vai querer romper, né, a relação que a gente tem. O outro eu tenho medo de ser injusto. E tem um bem interessante, que eu tenho até um pequeno exemplo para dar,
que as pessoas elas querem evitar um possível desconforto que a conversa difícil vai trazer. E eu me lembro de uma cliente minha que ela dizia assim, ela precisava ter uma conversa difícil com um funcionário e na hora de apresentar, né, na hora da gente conversar sobre aquela conversa difícil, ela disse assim, mas e se ele ficar desconfortável, se ela ficar desconfortável? Aí eu disse assim para ela, não busque o conforto. Eu não tinha como prever para ela que a pessoa não ia ficar. Era uma conversa muito delicada e provavelmente o outro ia ficar desconfortável. Quando tu busca o conforto, tu não vai conseguir ter uma conversa difícil. Então, acho que esse é um ponto super importante, né? A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai ter uma conversa difícil é se perguntar: eu tenho medo do quê? Eu tenho medo de perder minha conexão, eu tenho medo de gerar desconforto. E eu me lembro dessa cliente querer insistentemente que eu garantisse que ela falasse de alguma maneira que não gerasse o desconforto no outro. Digo, a gente não vai conseguir isso. Eventualmente, tu vai gerar o desconforto no outro, mas tu precisa suportar o caos do desconforto do outro. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Então, eu te diria, Carlos, respondendo, né, que o maior obstáculo que eu vejo hoje é os medos internos. E, gente, assim, ó, isso é uma coisa certa, tá? Conversa difícil é um problema geral. Eu não sei se é uma questão, até o que tu acha? Será que é uma questão cultural? Porque eu não tenho nenhum, eu quase não, olha, eu vou ser sincera, assim, eu tenho poucos clientes que não têm essa dificuldade. Uhum. Eu consigo, assim, de cabeça contar. De 150 que eu atendi, assim, sabe? Eu não conheço nenhum que diz, não, esse aqui está tudo bem. Às vezes as pessoas reconhecem, elas dizem assim, eu sei fazer, mas no fim não sabem. Eu já vi isso também, sabe? Uhum. Ou não está disposto, né? Ou não está disposto. Não, eu acho que sim, é cultural. Existe um traço cultural. Sim, existe. Existe um traço cultural. Já tive a oportunidade de ver isso na prática. Né? Trabalhar com pessoas de diferentes nacionalidades e elas encararem diferentes situações de forma diferente por conta da cultura. Não tenha dúvida disso. E acho que a nossa cultura no Brasil, ela não estimula muito isso, né? Nós temos uma tendência a querer ser agradáveis, né? Até quando a gente mente para ser agradável, né? Então, isso é uma coisa que se nota, assim. Então, dependendo, mas não tenha dúvida nenhuma, existe um traço cultural e a cultura do Brasil, botaria o latino, mas o brasileiro, em especial, tem um tema de querer ficar bem na situação, assim, de uma maneira geral. Querer ser agradável com todo mundo e estar sempre bem com todo mundo e não acaba, eventualmente, por consequência disso, fugindo dessas coisas. Né? O que outras culturas, muitas vezes, são interpretadas como frias, ou porque são excessivamente objetivos, mas exatamente porque permeia essas coisas. Né? Então, assim, sei lá, um exemplo bobo, assim. E aí, pô, podíamos fazer alguma coisa, isso. Final de semana. Não, pô, te ligo e vamos marcar. Não vai marcar nada. Entendeu? Mas assim, por que tu não diz não? Ou não diz nada? Mas não, tu diz que sim, que tu vai marcar. E aí, tudo bem? Quando alguém te pergunta tudo bem, o que tu diz? Tudo bem, mesmo que não esteja. Porque tu não vai entrar. Então, assim, tem essa coisa, né, de ficar bem na história, assim, ficar bem. E acho que isso definitivamente tem um traço cultural aí. Eu concordo. Até contando uma história que eu sempre conto, né, do Chile, né? Os chilenos são muito diferentes nesse aspecto com relação aos brasileiros, né? Nós moramos por 2 anos e meio no Chile, eu estudei na universidade, né? Eu sempre brinco que eu contei para o Carlos que eu ia para a universidade para estudar e eu levava uma barrinha de cereal, né? E normalmente, quando a gente vai num lugar aqui no Brasil, a gente chega com um lanche e a gente está num grupo de pessoas, a gente chega e diz, alguém quer? E os brasileiros olham que tu está com uma só e vão dizer assim, não, obrigado. O que o chileno considera? Que se tu está oferecendo, é porque tu quer, é porque tu... Pode aceitar. É porque tu pode aceitar. Então, eu me lembro que quando eu levava uma barrinha de cereal, umas 3 ou 4 pessoas de um grupo de 5 diziam que queriam. E eu tinha que dividir o meu lanche com 5 pessoas. Aí eu passei a levar mais de uma barrinha de cereal, porque eu sabia que eu ia chegar lá e ter que dividir com mais 3, 4 pessoas. Mas assim, eu acho que só para corroborar aí com a tua história, né, de que o brasileiro tinha isso, né, tem isso, né, de assim, vamos marcar, né, o chileno não tem isso, né, essa é
Não tinha essa coisa assim, do... Tu vê, tu tá oferecendo uma coisa que, na realidade, tu tá esperando que as pessoas não aceitem. Isso. Tu oferece por educação e as pessoas vão dizer que não, mesmo que elas queiram, porque a ideia é que não. É uma cena. É uma cena. É tudo uma grande farsa. É tudo uma grande mentira, né? Exatamente. Então, eu acho que sim. Eu acho que tem uma coisa uma coisa meio cultural, assim, né? Não, tem sim. E eu também me tenho uma outra lembrança agora. Essa história é uma história do meu pai. O meu pai era controller numa empresa americana. Então, ele apresentava os números, né? E aí ele chegou, uma das primeiras reuniões, ele foi apresentar os números e começou a se explicar. E o americano olhou para ele e falou assim, né, só coloca os números, quando eu quiser saber o porquê, tu me diz. Então, tem a coisa ele aprendeu, né, na primeira, já levou uma, né? Então, ali ele já entendeu que, eu não estou te perguntando, eu só quero saber isso. Aprendeu que tem que ser direto ao ponto, né? E nós, brasileiros, tendemos a... Por isso que relações são tão importantes, a forma como tu fala é importante. Mas assim, gente, nós estamos falando tudo isso para quê? Para vocês ficarem revoltados com a cultura brasileira? Não, para vocês saberem o que esperar, né? E aí, assim, Carlos, aproveitando, né, que nós estamos falando de obstáculos, eu gosto sempre de falar dos 3 pilares, né, que eu gosto de trazer, assim, de conversas difíceis, tá? Então, o primeiro pilar, ele é o pilar do olhe para si. Ou seja, do que eu tenho medo, o que eu acho que pode acontecer. Isso é uma fase super importante da conversa difícil. A segunda parte da conversa difícil é a preparação. E a preparação, eu diria que é uns 60%, 70% da conversa. Tá? Eu percebo que falta intencionalidade nas conversas e preparação. Casualmente ou não, hoje eu conversei com um cliente meu que disse assim, que fazia tempo que a gente não conversava, a gente retomou um processo por alguns outros motivos, e ele disse assim, não, tem um monte de coisa para te contar, eu fui promovido a gerente, só que nesse meio tempo, quando eu fui promovido a gerente, eles colocaram outro gerente em cima de mim, então ficou gerente com gerente. E agora eu estou revoltado, porque eu vou lá e vou conversar com o diretor. E eu perguntei quem era o diretor. Ele me falou, eu disse assim, não, opa. Parou. Quando é que tu vai fazer essa conversa? Ele disse, nem sei ainda, mas eu vou ver se eu chamo ele agora aqui, daqui a pouco eu vou falar com ele. Eu digo, não, parou. Então, vamos organizar essa conversa. E aí começa, né? Vamos organizar essa conversa. Então, como é que a gente organiza a conversa? Primeiro, identificar o problema. Né? Então, assim, tá, olha, quando eu fui contratado para ser gerente, e agora vocês colocaram um outro gerente acima de mim. A primeira coisa que eu perguntei para ele assim, qual é o problema que está acontecendo na realidade, no dia a dia? Traga fatos. Porque daqui a pouco pode ser, sei lá, um gerente um pouco mais sênior, não está acontecendo nada. É só uma questão de vaidade dele. Vocês entendem que olhar para si é importante? Então, eu disse, não, tá, mas assim, primeiro, eu preciso que tu olhe e diga assim, qual é o problema na prática? Traga fatos. Não, o problema é que, por exemplo, aí tu vai começar a trazer. Quando eu volto, ele fala diretamente com a minha equipe, a equipe está recebendo dois comandos, eu não tenho poder de decisão em relação a tais projetos, aí tu está nomeando. Tá? Então, é começar assim. Ainda que às vezes eu pergunto isso e a pessoa diz assim, como assim, qual é o problema? Eu digo, não, eu não tô questionando a ti, eu estou tentando abrir esse problema. Então, assim, vamos lá, organizando o script. Quando a gente organiza o script, primeiro, a gente identifica o problema. Segundo, a gente transforma o implícito em explícito. Eu perguntei para ele, escuta aqui, me diz uma coisa, o que tu quer com essa conversa? Aonde que tu quer chegar? Porque, normalmente, o que as pessoas fazem? Elas querem ter uma conversa difícil para desabafar. Né? Porque eu quero jogar, eu quero cuspir. Não, mas assim, o que tu quer? O que tu espera que ele faça? E tem outra coisa, mais do que o que tu espera que o diretor faça. Existe alguma coisa que tu já pode fazer agora? Aí, bom, resumindo, tá? A conversa mudou de figura. Porque, na verdade, ele se deu conta que quem tinha que estabelecer o papel ali era ele. Porque o coordenador que estava abaixo dele, ele estava sendo coordenador, então ele não estava sendo gerente ainda, então estava tudo meio desorganizado. Estava um vácuo que ele estava deixando. Então, talvez essa conversa nem fosse necessária.
Então, quando você organiza a conversa, você consegue colocar ela nos términos de que será que eu preciso realmente dessa conversa ou esse problema, na verdade, está dentro de mim? Então, poder organizar isso. Então, vamos lá. Então, primeiro, olhe para você. Segundo, organize a conversa. Como? Identifique o problema, transforme o implícito em explícito e levante hipóteses sobre o comportamento do outro. Então, assim, como será que o diretor vai responder? Né? O que é importante para o outro? O que ele vai levar em consideração nisso? Para quê? Para eu já começar a me antecipar. Então, esse é importante. Então, e o terceiro ponto é, durante a conversa, se mantenha presente. E aí a gente pode até trazer aqui algumas coisas sobre durante a conversa. Mas eu só quero fazer uma pausa aqui para te escutar um pouco sobre tudo isso. Eu acho que esses dois momentos aqui as pessoas normalmente ignoram. Quando a gente fala em conversas difíceis, elas só falam do durante, mas elas se esquecem do antes. E que, às vezes, aquela conversa que tu acha que tu precisa ter, na verdade, ela não precisa acontecer. Porque é uma conversa interna. Não, eu só quero desabafar com o diretor. Então, tu não vai desabafar com o diretor. Tu não vai te expor desse jeito. Foi o que eu disse para ele. Não, tu vai preparar a conversa, e tu vai me trazer, e a gente vai ver se vai levar isso aqui para ele. Porque, dependendo do jeito que tu leva, tu... Não, mete os pés pelas mãos. Mete os pés pelas mãos. Não sei o que tu acha aí, Carlos. Não tô. São só esses dois ou tu vai falar mais? São só esses dois, tem mais um que é o durante a conversa, que eu quero falar depois. Durante a conversa, perfeito. Isso. Não, definitivamente a preparação é fundamental. Tem que ter um objetivo, tem que ter um objetivo claro, tem que ter uma expectativa do que tu quer sair daquela. Mas eu acho que um ponto aí importante é tu trazer fatos. Né? Trazer coisas concretas sobre as quais você quer falar. Isso. Né? E tentar evitar adjetivações, julgamentos de valor nesse momento. Não que tu não possa expressar o teu sentimento em relação àquilo. A conversa pode chegar a isso ou pode tratar disso. Mas o ideal é tu sempre começar com... Ainda que tu possa dizer qual é o impacto que aquilo teve, isso ser algo eventualmente pessoal e sentimental, certo? Me sinto desvalorizado. Mas por quê? E aí tu traz o porquê, o que é que está acontecendo do ponto de vista concreto, né? Assim, o que é que está acontecendo que está gerando esse resultado. Então, o resultado até pode ser algo mais pessoal e algo mais sentimental, mas parta de fatos, parta de coisas concretas. Levante exemplos concretos e evite julgamentos de valor e adjetivações nesse momento. Isso aí. Certo? Assim. Então, acho que isso faz parte... Para quem já teve que dar feedback difícil para alguém, sabe como é que é esse negócio. Que muitas vezes se passa um bom tempo só pensando em como, levantando exemplos, tentando fazer essa conexão, dizendo de que forma aquilo atinge ou é um problema, ou por que é um problema. Mas isso é fundamental. Já aconteceu de pensar em feedback difícil, quando eu coloco no papel aquilo, eu resolvo que eu não vou dizer. Isso. Porque, na realidade, tem muito mais a ver com o meu julgamento daquela situação do que propriamente um problema que aquela pessoa tem. Entendeu? Perfeito. Então, assim, cara, eu tenho que mudar meu ponto de vista em relação a isso aqui, ou eu não tá correto isso aqui. Assim, sabe? Então, isso é muito importante. Assim. Saiba o que você quer, qual é o seu objetivo, o que tu gostaria de tirar dali, e crie uma expectativa em relação ao que essa conversa vai trazer. Isso. Porque, eventualmente, um dos resultados dessa conversa vai ser, tá, e tu queres que eu faça o quê? Se tu não tiver uma resposta, vai ficar um troço absolutamente bizarro. Né? Tu chama alguém que está acima de ti, no caso de um emprego, e diz assim, não, olha, vou te contar isso aqui, aconteceu isso, porque tal, não sei o que, tá aí, o que eu posso fazer por ti? Não sei, não pensei ainda, vou voltar amanhã com uma resposta. Não, assim, isso. O que tu está esperando? Há algo de concreto, há algo de possível? O que essa pessoa pode fazer além de te ouvir? Porque se for só para te ouvir, se for só desabafo, é melhor fazer isso com um amigo, né? Isso, exatamente. De novo, né, pessoal? Vamos voltar lá ao início. Por que uma conversa difícil é importante? Porque ela, muito bem feita, ela comunica. Agora, se tu for fazer desabafos, principalmente que nós estamos falando agora aqui de ambiente profissional, né? Isso. No ambiente profissional, eu recomendo que não faça. Foi o caso exatamente dessa pessoa que me trouxe. Eu vou falar porque eu estou descontente. Mas, assim, existe alguma coisa que esse diretor possa fazer sobre essa situação e que tu não possa fazer, porque tem outra coisa, né? Daqui a pouco, tu mesmo pode agir, tu não precisa levar essa conversa adiante. Então, por isso que é importante a preparação. Agora, durante. Aí tem algumas coisas que você precisa fazer durante, né? E eu chamo tudo isso de se manter presente.
Por que se manter presente? Porque normalmente quando a gente tem uma conversa difícil, o que a gente quer? A gente quer conversar, a gente quer ganhar a conversa, né? A gente quer desabafar e falar logo o que a gente está sentindo, a gente quer que a pessoa, né, que tudo acabe bem, e aí tudo isso faz com que a gente perca a presença. Né? Então, assim, quando eu estiver na hora, eu estou estruturado, eu sei que eu tenho que ter essa conversa. Então, a primeira coisa é trazer a questão sem julgamento, né? Escutar a perspectiva do outro, porque, não se esqueça, é uma conversa. Então, deixa eu entender o que tu quis dizer com isso. Identifique e expresse sentimentos, isso que tu comentou. Né? Eu me senti, isso é muito importante, né? Na Comunicação Não Violenta, que é um livro muito bom, que eu recomendo. Ele fala muito sobre expressar sentimentos, não é culpar o outro. Não é você me humilhou, eu me senti humilhada. Eu me faço cargo, né, como se diz em espanhol. Eu me responsabilizo por aquilo ali. Buscar a necessidade do outro. E, eventualmente, aqui nesse momento, a gente pode não achar um denominador comum. Então, é importante que a gente convide o outro. Tá, e aí, como é que a gente resolve isso? Né? Convida o outro para participar da resolução. Né, já que a tua necessidade é essa e a minha é outra, diferente. Meça a temperatura da conversa e saiba quando parar. Eu acho que isso é super importante. E eu vou dar uma dica aqui que ninguém fala quando a gente comenta de conversa difícil. Saiba quando não adianta falar. Porque a gente tem assim na mente da gente o quê? Temos que ter conversas difíceis, temos que ter conversas difíceis, temos que ter conversas difíceis. Eu já não penso assim sempre. Eu era assim. Eu falo com quem está disposto a ouvir. A gente vinha agora comentando, né, Preto, sobre isso, sobre em mentoria, quando eu percebo que a pessoa, que o que eu falo não ecoa, e isso é muito raro acontecer, muito raro. Mas, assim, já passou 4 sessões, já passou, assim, a pessoa não está num movimento de se olhar, eu normalmente, ali eu encerro. Por quê? Porque a pessoa, para ter um diálogo, tu precisa de 2. O outro tem que estar aberto para ouvir também. E nem tudo depende da gente. Então, daqui a pouco não é o momento e não é hora de falar. Então, é inteligente também saber quando falar e quando não falar. Né? Nem tudo tem que ser colocado na mesa. Eu era assim, né? O Carlos disse que eu sou a mulher do conflito. Eu era assim. Tudo eu tinha que colocar na mesa. Hoje em dia, eu já peso. Isso aqui eu não vou colocar na mesa. Isso aqui não vai adiantar. O que eu vou tirar nessa minha conversa interna de o que eu vou tirar dessa conversa aqui? A minha decisão, às vezes, eu não vou falar. Mas o que tu acha? Não, tá certo. Um ponto ali importante entre o planejamento e a execução, né? Assim, tem que achar um momento também para fazer, né? Então, assim, tenta encontrar um momento e um espaço adequado para ter a conversa, né? Em especial se for uma conversa delicada, né? Porque para que tu consiga tirar alguma coisa de bom daquilo, né? Às vezes pegar a pessoa num momento errado. Se tu precisa ter uma conversa com alguém, tu precisa que ela preste atenção em ti, ela está saindo de uma coisa, vai indo para outra. Pegar a pessoa no corredor não é a melhor solução, sabe? Assim, então, procure um momento em que faça sentido, né? Que seja bom para todo mundo e que todo mundo possa estar presente. Acho que isso ajuda, né? E assim, tenta dar um viés positivo, ou seja, no fim das contas, qual é o objetivo que tu tens? Busca uma resolução para aquilo, né? Para que saia com algo positivo daquela conversa. Seja uma mudança de comportamento, seja uma resolução do problema, mas busca o foco na resolução do problema. Né? Não no problema e nem ficar tentando encontrar culpados necessariamente, né? Porque muitas vezes é o que acontece, né? A gente fica tentando buscar culpados, ainda quando são 2 pessoas nem tanto, mas quando tem mais gente nessa conversa, porque às vezes essas conversas são em grupo, né? Isso. Pode ter esse tipo de cenário, né? Tu tem um grupo e aí a gente tem que tentar evitar isso, né? E tornar isso mais produtivo. E tenta reconhecer também as suas próprias emoções no meio da conversa, né? Para não se misturar com a questão, tentando tornar a questão mais objetiva possível e evitar que as emoções tomem conta, né? Ao menos de quem está propondo a conversa. Que nesse caso aqui nós estamos dizendo que nós estamos propondo a conversa. Né? Já vai chegar. Pode acontecer o caso contrário. Né? E até um outro ponto que é super importante, Carlos, que é assim, quando você está organizando o seu discurso e você quer dar um feedback, por exemplo, para alguém, é importante que você consiga reconhecer onde é que você pode ter contribuído com aquele comportamento. Então,
Claro que às vezes as pessoas dizem, mas não justifica. Mas calma que eu vou chegar lá. Então, sei lá, tu foi grosseiro comigo e eu quero falar contigo sobre o tema. Eu vou lá e penso, tá, mas aonde que eu posso ter contribuído? Mas eu ataquei ele. Então, eu chegar para ti e dizer assim, ó, eu já começar a conversa falando da minha contribuição, reduz a tua barreira de... tu vai ficar mais propenso a me escutar. Quando eu chego para ti e digo assim, olha, primeira coisa, eu quero te pedir desculpa pela forma como eu falei contigo. Mas eu quero conversar contigo a respeito da tua resposta. Então, sempre pense nisso, né? Que é sempre uma dinâmica, né? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. É uma coisa que sempre passa pela minha cabeça quando eu não fico satisfeito com alguma coisa que aconteceu, que alguém fez. Eu sempre me questiono se, de alguma forma, eu cooperei para aquele insucesso, né? Ou se eu proporcionei tudo que era necessário para que o sucesso acontecesse. Isso. Sabe? Assim, eu setei essa pessoa para o sucesso ou não? Porque, eventualmente, eu estou tendo uma expectativa que não é real, né, para a mesa. Então, assim, eu setei isso aqui, e muitas vezes tu já nota ali que, assim, talvez não. Uhum. Tu poderia ter feito melhor. Então, acho que esse é um ponto, assim. Por isso que o planejamento é tão importante, né? Parar para pensar a respeito é muito importante. É muito importante. E agora, experiências, Carlos, assim... Nós estamos falando aí sobre situações em que a pessoa está planejando, ela está propondo a conversa difícil, mas eventualmente tu estás do outro lado, né? Tu é a pessoa que vai ouvir e não a pessoa que vai receber, né, que vai propor a conversa. E aí o que acontece, né? Assim, eu já tive a oportunidade, ao trabalhar em consultoria, trabalhando com clientes, tendo times trabalhando dentro de clientes, sendo responsáveis por entregas, às vezes dá problema, né? E normalmente te chamam só quando dá problema. Assim, claro. Ninguém nunca te chama se não dá problema, né? Então, já passei por algumas situações, né, desse tipo, assim, em que teve assim uma que foi bem séria, foi assim, nós fizemos uma estimativa para uma determinada entrega e depois de um tempo trabalhando para aquilo, algo realmente importante, se descobriu que nós erramos assim 100%. Assim, era para fazer em 9 meses e nós descobrimos depois de um tempo que ia levar 1 ano e meio. Meu Deus. Certo? E aquilo escalou. E quando escalou, chegou nos mais altos escalões e disseram assim, chama o Carlos aqui. Eu era o representante presente fisicamente naquele momento, né? Então, assim, chama ele aqui agora porque eu vou ter que bater em alguém, me traz alguém para apanhar agora. Então, isso, basicamente, me chamaram para ser o saco de pancada. Inclusive, quem já foi gerente de projeto ou trabalha com gestão de prestação de serviço, que a gente chama de gerente de entregas, esse tipo de coisa, sabe o que é isso aí. Assim, volta e meia, precisa de alguém para bater, é até a tua cara que vai. Não, pode bater em mim, né? E aí, claro, quando me chamaram, eu já sabia o que tinha acontecido, que tinham chegado a essa estimativa, que essa situação já tinha sido escalada. Então, quando me chamaram, eu já sabia o que ia acontecer. Então, ali foi uma situação um pouco diferente, porque assim, a conversa vinha de lá para cá, mas enquanto eu me deslocava, eu já fiquei imaginando o que aconteceria. E, de alguma forma, planejando como eu vou reagir à situação. Isso nem sempre acontece, porque quando, às vezes, alguém te propõe uma conversa difícil, não necessariamente tu sabe sobre o que é. Mas, naquele contexto, eu já sabia, né? Assim, eu sei o que é. E ali, algumas técnicas são importantes nesse tipo de situação. E que a gente pode usar mesmo quando a gente não sabe muito bem, certo? O primeiro ponto é o seguinte. Em especial, nessa conversa, foi uma conversa muito exaltada, certo? Nossa. Então, a outra pessoa, ela não preparou absolutamente nada. Ele saiu, eu entrei na sala e ele começou a me xingar. Assim, entendeu? Então, nessas horas em que claramente as emoções estão num nível muito alto, uma das coisas que a gente tem que fazer, em qualquer situação, seja quando tu está dando feedback, a pessoa se exalta por qualquer razão, ela perde o controle, ou a pessoa, ou o contrário, como é o caso, é assim, não coloque lenha na fogueira. A primeira coisa é, a pessoa, ela está exaltada, claramente, se tu não tens como evitar a conversa, eu não poderia sair dali, tu não alimenta a conversa, ou seja, não confronta.
O que tu fazes nessa hora? Tu aceita o que estão te dizendo e reconhece a tua contribuição. Nem tudo que eu ouvi eu concordei, mas não era o momento de discutir. Ótimo. Certo? É assim, ó. Eu brinco que assim, na hora que ele vem, tu vem e abraça. Dá um abraço, diz assim, eu te entendo, tu tem toda a razão, inaceitável. E ele tinha razão. Assim, tinha razão. Assim, eu, no lugar dele, teria ficado muito, muito incomodado com aquilo também. Então, disse assim, não, tem toda a razão. Então, nessa hora, tu te desarma, né? Aceita aquilo que vem e assente com ele, assim, assente aquilo que está chegando. Não, receba, né? Assim, pronto. Aí, assim, ó, cara, tô totalmente de acordo contigo. Tá? Esse é o primeiro ponto, que ali tu desarma o indivíduo e deixa ele falar. Isso. Beleza. O que tu vai fazer? Não vai rebater, vamos procurar agora, vamos nos focar agora numa resolução. Então, tenta criar uma agenda a partir de algo ruim, uma agenda positiva. Então, diz assim, ok, eu entendi, foi um erro, tem toda a razão, nós vamos resolver. Como podemos fazer? E esse é uma técnica muito interessante quando a gente tem um conflito, em especial em ambiente de trabalho, que é o seguinte, ó, tu não te opõe à pessoa e nem te coloca na frente dela. Tu te coloca ao lado dela, de frente para o problema. E a partir de agora, nós vamos olhar para o problema e vamos pensar juntos numa solução. O que nós podemos fazer sobre isso aqui? Isso, tu convida ele para participar junto. Convida ele para participar. Ainda assim, eu assumi total responsabilidade, assim, nós, da nossa empresa, nós vamos resolver essa questão. Mas o que nós podemos fazer para resolver, já que, dada a situação, que é o que é, a realidade é essa. E aí tu tira o conflito, tira o embate do foco e bota o foco no problema. Excelente. Certo? E aí tu focas em como resolver aquilo. Né? E aí, nessas horas, esteja pronto, obviamente, para dar a sua contribuição e para pagar a conta em algum grau. Isso, certo? Claro. Assim, bom, e te redimir. Exatamente. Assim, então, nós vamos ter que botar alguma coisa na mesa aqui para compensar esse negócio. Não tenha dúvida nenhuma. Certo? E aí, essa discussão foi... Mas esse foi um exemplo. Assim. Então, bom. Normalmente, esse tipo de situação... E esse é uma coisa que pode acontecer. Mesmo quando a gente propõe alguma coisa, se a outra pessoa se descontrola, ou se ela começa a assumir um papel muito de assumir um discurso de culpa, de coisas do gênero, tenta sair daí e focar em um output positivo, uma saída positiva, um resultado positivo, em a resolução daquilo. E não... Né, na culpa, no apontar de dedos, porque isso não é nada. Isso não resolve, né? Então, assim, ó, eu entendo, nós tivemos um problema, o meu discurso é mais ou menos assim. Teve 2 vezes que foi exatamente assim, me xingaram horrores, e aí depois eu cheguei assim, ó, eu entendi, eu reconheço o problema, eu vou ter que descobrir depois exatamente os detalhes do que foi que aconteceu, mas isso não vem ao caso agora. A situação está dada, e assim, ó, nós precisamos resolver. Então, esse é o problema, como é que nós vamos resolver isso aqui? Entendeu? Como é que eu posso, de alguma forma, compensar isso e resolver esse negócio, mas eu quero a tua ajuda para a gente pensar junto o que faz sentido para ti, já que o problema está dado. E aí a gente trabalhar em cima disso. Então, esse é o cenário, eu acho que pode ajudar em outras situações também. Então acho que resumindo, assim, né, essa última parte que eu achei bem legal é assim. Então, já falamos como dar conversas difíceis, mas ao receber uma conversa difícil, saiba que nem todas as pessoas vão fazer essa estrutura aqui. Deveria, né? Sim. Mas as pessoas vão vir, às vezes, muito despreparadas. E o que é importante? É importante, primeiro, acolher, porque daí tu te coloca no mesmo lugar dela, acho que resumindo um pouco, né, Carlos? Acho que acolher a pessoa e poder trazer para o concreto e olhar o problema de fora, né? Então, enxergar o problema, bom, como é que nós vamos fazer? E, é claro, estar preparado para dizer qual é a sua contribuição. Sempre, eu gosto muito da ideia de eu vou reduzir a resistência do outro. Isso. E sempre quando tu ataca, tu aumenta. A pessoa vai tratar de se defender. Então, assim, eu tenho que reduzir. Eu reduzo como? Eu reduzo me colocando no lugar dela, eu reduzo... entendendo qual foi a minha contribuição, eu reduzo chamando a pessoa para a gente decidir junto o que fazer. Isso. Né? Mas, assim, sempre quando tu coloca...
Uma coisa assim, a pessoa vem aberta a ouvir, tu até pode colocar, não, eu não concordo 100% com isso, acho que isso aqui é meu, isso aqui não. Mas quando há muita emoção envolvida, se a pessoa está literalmente exaltada, não bata. Não diga, não, eu não concordo exatamente. Não, aí é tudo que tu precisa para ser atropelado. Então, assim, não. Nessa hora, tu simplesmente assim, ok, ouve, beleza. Num outro momento, talvez tu possa voltar nesse ponto e rediscutir os pesos, entendeu? Mas nesse momento, não bate de frente. Porque não vai ajudar. Sim, tu não podia fugir dali, né? Não podia ser daquela definitivamente conversa. não poderia fugir dessa conversa. Não poderia. Exatamente. Eu, assim, por trabalhar muito sozinha, eu tenho poucos exemplos de feedbacks que eu recebi, né? Mas, tu contando a tua história, eu vou falar dos dois, assim, só bem rapidamente. Eu dando feedback e eu recebendo feedbacks atravessados. E esse de receber feedbacks atravessados não tem absolutamente nada a ver com o trabalho. Mas o de eu dar feedbacks é uma coisa que eu faço sempre. Por quê? Porque quando eu começo um processo de mentoria com um cliente, eu preciso dar um feedback. E é muito louco, porque, na verdade, na maioria das vezes eu não conheço a pessoa. Então, eu tenho que falar com ela como se eu tivesse uma intimidade enorme. Porque na primeira sessão eu escuto e na segunda eu já dou um feedback. Eu digo coisas muito duras. Mas tem duas coisas que eu sempre procuro. Primeiro, eu sempre me preparo antes. E segundo, eu sempre, quando eu vou trazer feedback de melhoria, é sempre com o objetivo de que o melhor da pessoa apareça. Então, eu começo falando assim, o teu melhor é esse aqui. Mas para que ele apareça, a gente precisa reduzir isso daqui. Isso aí ajuda. E a outra coisa também é que as pessoas percebem a minha intenção em ajudar. Isso, exatamente. Então, assim, muito importante, tá, pessoal? A sua intenção, ela faz total diferença na mensagem. As pessoas percebem intenção. É uma coisa quase... é uma energia que está presente que tu não consegue tocar. Mas as pessoas percebem quando tu tem a intenção. E eu tenho muito sucesso com isso, tenho tido muito sucesso. Embora algumas pessoas, às vezes, meu Deus, nunca ninguém me disse e tal. Normalmente, a gente consegue passar muito bem por isso. Sobre receber feedbacks, eu tenho uma história muito interessante, que é bem menos do que a tua, na verdade. Na verdade, não é tão interessante assim. Mas a gente mora num prédio e a gente mora no 4º andar e o vizinho do 3º andar reclamava constantemente dos barulhos que o nosso filho fazia. Não só o nosso filho, né? Vou deixar claro. Algumas portas que eu batia. Nosso filho, a mãe do nosso filho. Pois é. Mas o que acontece é que as paredes da nossa casa são muito finas, né? E aí, às vezes, um salto ou uma porta fechando no armário já era o suficiente para dar barulho no vizinho. E ele pediu, né, algumas vezes. A gente achou que tinha melhorado. E até que um dia ele pegou e expôs no grupo do condomínio inteiro. Falou assim, eu não aguento mais esses vizinhos. Eu peço ao síndico aqui presente que interceda por nós, porque os vizinhos de cima estão passando dos limites. Assinado apartamento tal. Ou seja, todo mundo sabia que era nós. E ali, como eu só que estou no grupo, né? Porque o Carlos, como não gosta de conflito, já não está, né? Não participa do grupo. Não participa do grupo. Eu vi aquilo ali, meu pai, que mora no mesmo condomínio, mandou, é contigo. Aí eu pensei, bom, o que eu faço agora? Eu achei um absurdo ele ter me exposto no grupo inteiro, por ter falado comigo. Mas eu pensei, bom, vou começar pela minha contribuição, né? Eu comecei, digamos assim, né? Que aí começou a briga. Então, eu chamei ele internamente e eu já comecei. Vizinho, eu quero te pedir desculpa. Tu me desculpa, a gente não se dá conta. E aí eu fui completamente intencional. Assim, eu tive a intenção de resolver o problema. Então, eu acho que eu já comecei pedindo desculpa. Né? Falei, eu sei que eu te peço desculpa já de antemão, esse aqui é meu telefone. Tu já pode, sempre quando tiver qualquer barulhinho, já me chama, porque às vezes a gente não se dá conta. Não é proposital, não é falta de respeito, às vezes, né? E eu quero te pedir desculpa, quero te deixar aqui meu telefone, que isso não vai mais acontecer. E aí, nossa, ele chegou assim, não, vizinha, eu aceito suas desculpas. Aí foi outra conversa, né? Mas é importante isso, né? É importante tirar a pessoa daquele estado de eu vou te atacar.
Né? Se eu tivesse chegado para ele e dito assim, podia ter falado comigo, né? Ele ia dizer, só um pouquinho, mas espera aí. Mas eu já falei antes. Eu já falei antes? E aí começar a discussão. E eu não queria aquele tipo de discussão. É isso aí. Então, acho que poder tirar a pessoa daquele lugar ali. É isso aí. Então, mas é um assunto interessante. E assim, nós vamos deixar aqui alguns livros. Acho que tem alguns livros, né, Carlos? Vamos para terminar agora. Tem dois para fechar. Tem 2 livros. Tem um chamado Conversas Difíceis. Bruce Patton, Douglas Stone e Sheila Hween. E bem interessante, ele classifica os tipos de conversas difíceis e depois apresenta a abordagem para esse tipo de conversa, né? O que pode fazer e tal, é bem interessante. Eu achei interessante que ele define as conversas difíceis em três tipos principais, que uma que é o quebrando o silêncio, que é quando tu precisa iniciar uma conversa difícil. Como é que tu começa uma conversa difícil, né? Precisa dar um feedback, expressão sentimento. É muito bom. Lidando com o passado, quando tu quer trazer alguma coisa do passado, algum ressentimento, desentendimento, alguma coisa que passou. Ou atravessando as linhas, que ele diz que é quando tu precisa negociar ou resolver conflitos de opiniões diferentes. Tem pessoas de opiniões diferentes sobre um determinado tema. Que aí, quando a gente normalmente entra na questão mais profissional, passa mais por isso, assim, né? Por essa questão de tem opiniões ou pontos de vista diferentes aqui. Esse é bem interessante. E um outro livro também bem interessante, bem bom, esse chamado Crucial Conversations. Eu não sei se tem versão em português dele. Acho que já tem, não sei. Não, até pouco tempo não tinha. Conversas cruciais ou conversas importantes, né? E esse também é muito interessante, assim. As conversas difíceis são conversas cruciais, né? E ele fala um pouco sobre... Ele traz técnicas, né, de como resolver e passa por esses aspectos que a gente sempre fala sobre reconhecer o sentimento, manter uma segurança psicológica daquilo que... Né, para todo mundo que está envolvido, né? Faça com que todos sejam ouvidos, se houver mais de uma pessoa, né? Todo mundo possa falar e tenha uma escuta ativa, né? E sempre foque no caminho a seguir, né? Tá, e a partir daí o que a gente faz? Mas aí fica essas 2 dicas aí que... tem um outro livro também que ele se complementa, que eu gosto muito, é o Comunicação Não Violenta. Ele é muito bom mesmo. Inclusive para crianças, é bem interessante. Muito das coisas que eu faço, às vezes, com o nosso filho, eu utilizo a comunicação não violenta. É um livro muito bom. Tem outros livros que são indiretos, né? Tem os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni, que é bem legal. Ele fala muito da importância do conflito para o time ter resultados. Então, não é diretamente como falar e tal, mas ele fala da importância. Da necessidade de conflito. Né? Isso. A regra é não ter regras, também, que é sobre o Netflix, que também ele traz bastante a questão de conflitos, o quanto os conflitos eles são estimulados dentro do Netflix. Mas, assim, de conflitos, de como lidar, de como gerenciar, eu diria que são esses aí. Beleza. Mas, pessoal, então, quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva. Se quiser, coloca aqui já nos comentários algum outro assunto que vocês gostariam de É verdade. Né? De ter aqui no nosso Business A2 podcast. E curta e compartilhe aí com quem tem dificuldade de ter conversas difíceis. E a gente se vê no próximo. Até mais. Valeu.